débito mesmo teu venir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Eudes, eu participo do grupo de oração Rafael, lá no bairro Vila Lenira, na área da pregação, né? E hoje nós viemos aqui falar sobre a pregação querigmática. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra lá em Atos, capítulo 2, versículo 37. É a primeira leitura de hoje. Quando eu preparei essa pregação, eu não sabia até o momento que é a primeira leitura da liturgia de hoje. Está cantando em línguas? Atos 2, 37 a 41. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do seu coração e perguntaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devíamos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para quem? Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. E ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, se a gente for ver Atos dos Apóstolos, nós temos o capítulo dos Apóstolos, né? Temos uma visão do que clara do desenvolvimento da dinâmica do grupo de oração. Sim ou não? Sim. Você viu, se eu não me engano, foi a primeira leitura de sexta-feira. Paulo, né, ficou cego, chamaram um senhorzinho lá, chamado Ananias. E Ananias disse assim: o senhor já viu falar, Senhor, desse moço chamado Saulo? Né? Olha só, ele era barra pesada. E o que ele fez? O Espírito Santo pediu que ele fosse lá e pedisse o batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos que lá atrás, no início da igreja, a igreja já é dos carismas. Nós vemos nos grupos de oração. Então, o querigma trata-se de uma palavra presente no Testamento, no Novo Testamento, que significa o que o querigma? A mensagem, o primeiro anúncio, a pregação, mesmo uma proclamação em alta voz. O Gatti disse uma coisa aqui, que além de participar do movimento da renovação carismática católica, eu participo das celebrações nas comunidades também, né? Ministro a palavra e vou várias comunidades também da pastoral carcerária. Fica de pé aqui os que são da pastoral e que está estudando. Vai lá, Isabela, fica de pé. Aquele da pastoral carcerária, fique de pé, por favor. Você está estudando. A minha amiga, vamos lá também, fica de pé. O meu amigo Arildo também. O meu amigo aqui também é da pastoral, né? Então, pode sentar. Estão levando a pregação querigmática, além de ter no grupo de oração, porque é lá que a gente vai exercer esse tipo de pregação. Eu até falo que eu não sou um formador. O meu negócio que eu amo é pregar em grupo de oração. Amém?
Eu não me acho alguém que prega, um formador. Não me acho. A minha pregação, ela é querigmática. Uma das coisas mais lindas, foram dois momentos, né? Esteve eu, Linéia e Renata lá no presídio, aqui no semiaberto, na penitenciária, né? E aí nós fizemos as galerias, que são chamadas onde ficam os presos, e aí a gente perguntou o agente, aqui atrás tem alguém? Aí o agente falou assim, ó, tem uns gatos pingados aí. E nós fomos lá. E lá na hora que chegou Linéia, Eudes e Renata, a gente deu de frente com um rapaz. E naquele momento o Senhor me mostrava, esse cara vai se matar. Vai se matar. Chorando muito. Lá nós não defendemos a pena dele, que nós nem temos poder sobre isso. A nossa pregação é levar o Evangelho, levar o amor de Deus, o querigma. Por isso que eu falo para vocês, eu não sou um formador. O querigma, né? O querigma, levar o primeiro amor, levar o amor de Deus, e aquilo que nos atrapalha, que é o pecado, mas o que nos salva é Jesus Salvador, e Jesus o Senhor, e o Espírito Santo. E pedimos que ele se colocasse de joelho, não é isso, Renata e Linéia? E nós começamos a orar no Espírito. Nesse dia, por coincidência, todo mundo que foi lá, né, era da Renovação Carismática. E ali nós pedimos, dentro da penitenciária, semi-aberto, né, de Colatina, o batismo no Espírito Santo. E aí eu pude acompanhar. Na segunda-feira ele já estava na rua, fui até onde ele trabalha, fui lá, aquela felicidade. Então, meus irmãos, o outro momento foi quando eu, Linéia e acho que foi Joselita, né? A Joselita, nós estávamos lá pregando e no momento que nós chegamos numa galeria, o preso disse assim, quando eu vi vocês entrando na penitenciária, eu já me posicionei para receber a palavra de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o querigma. É o querigma. Vai se apresentar como o primeiro anúncio da mensagem cristã. E será a proclamação da mensagem salvífica de Jesus, pregada na igreja primitiva. Você vê a primeira leitura de hoje. Chegaram para Pedro, eu falei, rapaz, eu quero ficar assim, ó. Eu lá em 1991, cheguei no grupo de oração, Gátia Dinar, quem lembra da Dinar, né? Eu falei, rapaz, nem tinha feito seminário, não tinha feito nada. Cheguei para o Edson, coordenador nosso na época, eu quero pregar lá na frente. Me ofereci com 4 meses. Meus irmãos, eu acredito que nós que estamos aqui, nós ouvimos alguém pregar uma pregação querigmática, sim ou não? Sim ou não? Nós o anúncio da palavra e aquilo não nos chamou a atenção. Quando eu falo para as pessoas que eu sou tímido, eles não acreditam. E só aqueles tímidos, gente, isso às vezes precisa até de trabalho, porque tímido de vergonha de sair no meio da rua. Eu me sinto à vontade quando eu estou com Dora. Né? Eu não esqueço que a Vitorinha, lembrei muito de Vitorinha. Em 1993 eu fiz, era o IUDEC, Vitorinha, né? Era o Marcos Pavan, né? O Cláudio, e nós fomos falar do querigma, né? Lá nos bares de Colatina. Nós fomos falar do querigma. A Vitorinha falou assim, o querigma é 3 minutos. Entramos dentro do Rubens Rangel.
Olha só a ousadia de Vitorinha, que começou a renovação, né? Foi uma das que iniciou aqui. Ó, vocês vão lá, um vai avaliar o outro. Nós chegava na hora da sala de aula, né? E chegava assim, dá licença. Aí a pessoa sem entender, não tinha falado nem com o diretor, Jesus amado. Vitorinha, você falou com o diretor? Se preocupa não. Fomos em todas as salas. E como que aquelas pessoas ouviram aquela pregação de 3 minutos? Ficava transformado, meus irmãos. Ficava transformado, minha irmã. Então, nos bares, a gente chegava no bar, né? Chegava no bar, dá licença, quem é o dono do bar? Sou eu. O cara lá, né? Bebo. E passava o querigma para aquelas pessoas, para aqueles irmãos. Você pode passar o querigma? O querigma é o amor de Deus, vamos lá? O amor de Deus, pecado, Jesus, o autor da nossa salvação, fé e conversão, senhorio de Jesus e o batismo no Espírito Santo. Então você chega aí, está conversando com alguém lá no ponto, e vida nova, né, também, vida nova. Você chega para o cara e fala assim, a Vanderlei falou tudo. Eu tenho que obedecer ela, gente, ela é minha coordenadora. Você vai falar que você consegue pregar desse jeito. Eu não vou chamar ela aqui na frente porque não foi combinado, né? Você vai pregar porque o querigma, você chega para a pessoa e diz assim, ó, você sabia? Faz favor, meu irmão. Eu encontro meu irmão lá, né? E chego para o meu irmão e falo assim, como é o seu nome? Mateus. Ô Mateus, você sabia que Deus te ama? Que Deus ama você, moço? Do seu jeito. O amor de Deus é o amor de mãe multiplicado por você. Mas eu quero falar uma coisa para você. Existe algo que te atrapalha de reconhecer esse amor, Mateus. Mateus mesmo, né? Sim. Você sabia que existe algo que atrapalha você desse amor, Mateus? É o pecado. O pecado, Mateus, é o motivo da nossa tristeza. Mateus, o pecado é o motivo da nossa tristeza. Deixa a alegria ser o motivo da sua alegria. Deixa a santidade ser o motivo da sua alegria, Mateus. Porque Jesus, o Salvador, morreu na cruz por você, sabia disso? Morreu na cruz. Mateus, você tem coragem de morrer na cruz por causa de alguém? Não. Não. E Ele é o Senhor da sua vida, Mateus. Todas as decisões que o Mateus tem que tomar, pede o senhorio de Jesus na sua vida. Peça o batismo no Espírito Santo, Mateus, para que você tenha uma vida em comunidade. Amém? Amém. Chega para o Mateus e diz, Mateus, Jesus te ama. Aplauda o Mateus. Menos de 2 minutos, né, Vanderleia? Jesus no litoral, lá em São Mateus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o querigma é o primeiro anúncio. Os temas do querigma, toda vez que eu falava esse nome do Raniero, canta na mesa, né? Eu falava canta na mesa, né? Quem é esse freio? Raniero, canta na mesa. Canta na mesa. É o pregador do Papa. Vários livros, esse daí, ó, que está ali, ó, né? Vários livros da renovação carismática. Em uma pregação lá na Cúria Romana, no Advento de 2012, ele destacou o querigma, diz respeito à obra de Deus em Cristo Jesus.
o mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo, e consiste em fórmulas breves de fé, como aquela que se deduz no discurso de Pedro, que a gente falou aqui agora. Esse encontro pessoal permite, convence, provoca o fiel a aderir à mensagem do Salvador. Eu gostava de um revólver. Nossa Senhora! A primeira vez que eu fui na igreja, eu tinha um revólver INA, um 32 INA. E aquele querigma, o aniversário do meu amigo, que hoje eu dei a absolvição porque ele passou do prazo, né? Ele falou assim, me abençoa. Eu falei, me abençoa, mas não passa mais do meu amigo Antônio Arnaldo Gatti, no aniversário dele. Aquela pregação querigmática de Diná, 11 de julho de 1991, no Grupo Rafael. Naquela época, acolhi os novos e preenchi uma fichinha. Quem me levou foi uma pessoa cega, mas eu vi que eu estava mais cego do que ele. E aquilo eu falei assim, eu vou voltar de novo só para entregar a fichinha, né? Que a gente levava a fichinha para casa, preenchia, saudade daquela época, né? Eu falei, vou voltar. Mas na segunda pregação, na outra semana, aquela pregação querigmática, meus irmãos, então a pregação querigmática, ela convence, ela provoca o fiel a aderir à mensagem do Salvador, diz o Raniero Cantalamessa, como uma entrega total ao amor de Deus, uma experiência, a efusão do Espírito Santo, encorajando ao testemunho. E a sua inserção na comunidade de fé, impulsionando por esse primeiro anúncio. Cheguei lá e falei, eu quero isso na minha vida. A minha vida não tinha sentido, eu não vivia uma felicidade. Eu lembro de um outro momento, gente, eu gosto muito de sertanejo, tá? Hoje, Mato Grosso e Matias, nem sei se é pecado, né? Alguém um dia me viu, a minha amiga lá, ó, levanta a mão aí, ó, Linéia, ela falou assim, eu lembrei de você, hoje, eu ouvi uma música, eu pensando que é uma música de igreja. Aí ela falou assim, né, Linéia? Eu estava lá perto de um bar e começou a cantar. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Eu sei que a letra é meio complicada, né? Mas essa música surgiu quando o Papa morreu e tinha um senhor lá dentro de uma boate que ia fazer um show. E aí a polícia chegou e falou assim, não vai ter show. E esse escritor, né, não tem nada a ver com o tema, né? Mas é conhecimento, né? Cultura, né? Aí ele falou assim, ele ficou observando que tinha um senhor lá, que ele estava tão bêbado. E tinha uma moça que ele ficava com ela, que ela era dali, né, daquela região, que o apelido dela de Guerra. As nossas irmãs de programa, elas têm um nome de guerra. E o nome dessa mulher era Flor da Noite. E esse cara começou a escrever essa música ali no dia da morte do Papa, em 63. E aí o homem falava assim, gente, sair de que jeito? Pois eu nem sei para onde vou. E ali ele escreveu essa música. E no dia que eu fui numa experiência, numa tarde de louvor aqui na CD, a Eliana Sagrilo pregando, canta um cântico diferente. Eu falei, gente, nós estamos cantando música de igreja. Aí eu olhei para a Dora,
Imagina, eu nunca tinha ido ainda no grupo de oração, isso foi antes. Eu falei, meu Deus, nós estamos cantando música de igreja. E eu tinha comprado aqueles bolachão do Chitãozinho Chororó. E aí eu comecei a cantar a música do Chitãozinho Chororó. Ah, se Deus me ouvisse. Ah, você sabe a letra dela? Você sabe a letra dela? Ah, se Deus me ouvisse. É demais, né? E vocês acreditam, meus irmãos, que Deus me ouviu? Amém? Um dia, em 1985, eu moro encostado do Polivalente. Cadê Vanderlei? Até falei isso para Geralda. Comprei um disco de João Mineiro e Marciano. Seu amor ainda é tudo. Não vou cantar não, porque... A Dora falou assim, num sábado, eu morava numa casa de tábua, porque se pisasse forte, o disco, né, ele... Aí a Dora falou assim, eu acho que tem reza aí, hein? Aí eu botei assim, subi na tábua da casa, no muro, na hora que eu vejo a Diná estendendo as mãos lá em direção à minha casa. Fui lá, baixei. No outro ano, eu estava lá no Honório Fraga, preparando para começar um retiro de carnaval. Aí alguém lá chegou e falou assim, e a gente vai fazer aonde? Aí alguém falou, vamos fazer lá sempre, onde tem, ali perto daquele muro. Aí a Geralda disse assim, lá onde tem aquele homem brega? Eu falei, rapaz, eu falei, Geralda, o homem brega é você, sou eu? Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso, meus irmãos, minhas irmãs? Foi esse querigma, impulsionado, diz o Cantalamessa, por esse primeiro amor. Dessa maneira, o querigma é, portanto, uma ação, um jeito, uma fórmula, um método de proclamar bem o conteúdo do anúncio que pode ser apresentado na realidade do grupo de oração, de diferentes maneiras, porém interligado a diferentes maneiras, meus irmãos, o amor de Deus. Você viu ali, falando com o Mateus? Alguém está triste lá, você pode passar o querigma para ele. Meu irmão, você rezando, conversando com alguém, meu irmão, você sabia que Deus te ama? Você sabia que Deus ama você? Jesus te ama você, né? Você sabe quem é ele, né? Mas existe uma barreira, existe uma resistência, meu irmão, minha irmã. Olha que não vai dar nem 2 minutos. O amor de Deus te ama, mas existe uma barreira, uma resistência à graça. Mas Jesus, o autor da nossa salvação, que morreu na cruz. E por isso nós temos que ter a fé e a conversão no senhorio de Jesus, para que nós possamos ficar cheios do Espírito Santo e nós possamos ter uma vida nova. Deu 2 minutos? Não deu. Não deu, meus irmãos. Então, naquela mesma pregação, diz o Cantalamessa, afirma que o querigma não é apenas um núncio de alguns fatos ou verdade de fé.
claramente definidos. É também uma certa atmosfera espiritual que pode ser criada dizendo que qualquer coisa, um pano de fundo sobre o qual coloca-se tudo, destacando tudo em qualquer tema proposto, do querigma. Fórmulas breves estará contido em maior ou mais, na notoriedade, no conteúdo desses temas. Então a pregação querigmática é fundamentada na revelação divina. Não é apenas uma pregação com fontes bíblicas. Dessa forma estaria incompleta, Outro, uma pregação testemunhal. Meus irmãos, isso aconteceu comigo. Eu estava doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Mas o amor de Deus... Olha você evangelizando um cara que gosta de forró. Não é? Rapaz, eu também gostava de uma boate, rapaz. Quantas vezes inaugurei boates... Mas esse amor de Deus foi tão mais formoso. Esse Deus que morreu na cruz, esse Deus que não ama o pecado, mas ama o pecador. Esse Jesus que é o nosso Salvador. Tenha fé, meu irmão. Você está satisfeito com essa vida que você está levando? Todo sábado você chega bêbado, fedendo de cigarro. Tenha fé nessa conversão, no senhorio de Jesus e receba o Espírito Santo para que você tenha uma vida nova. Irmãos, você pode evangelizar desse jeito, sabia disso? Faça uma colinha, não é isso? Faça uma colinha. Então, meus irmãos, naquela pregação, a pregação querigmática tem um aspecto testemunhal. Papa Francisco afirmou que quando uma pessoa conhece verdadeiramente Jesus Cristo e crê nele, experimenta sua presença na vida e na força da ressurreição. E não consegue deixar de comunicar o testemunho. Pode? Não vou te chamar aqui na frente, não. A minha amiga é dentista. Ela atendeu... Você quer vir aqui falar? Ela atendeu um preso que a gente acompanhava lá, no semi-aberto. Chegou para fazer o tratamento, e aí acho que tinha dado um problema no dente, Aí ela disse assim, mas faz tempo que você não cuida do seu dente? Eu fiquei preso 7 anos. E aí surgiu uma conversa, o cara conhece o pastor Eudes, Conhece o pastor Irineu, que é o padre Irineu, lá e chama a gente de pastor. E você sabe o que disse para minha amiga? Eu não conhecia a Igreja Católica. Mas por causa de quê? Nós levamos a pregação querigmática dentro das portas da cadeia. O meu amigo Arildo ali, foi aquele que me chamou também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que Deus quer fazer na vida das pessoas, o querigma, uma pregação querigmática. Não se trata do testamento de vida em si, ao qual o pregador é o centro, mas corresponde a declarar que Jesus Cristo agiu e transformou a sua vida. Eu voltei para a igreja, poderíamos dizer, por causa desse querigma, dessa pregação querigmática. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Papa Francisco, olha só o que ele disse: verdadeiramente Jesus Cristo é nele, experimenta a sua força, a sua presença na ressurreição e não consegue deixar de comunicar essa experiência. A pregação querigmática é a palavra de Deus na vida do anunciador. Amém? Amém. Como eu disse para vocês, o Gatti disse aqui,
Foi fazer uma celebração, ele tinha até me dito isso, e a pessoa falou, nem da renovação, nem do movimento ela é. Ela disse, vocês carismáticos, usou essa palavra, pregam de maneira diferente. Sim ou não? Sim. Porque se não fosse, você e eu não estaríamos aqui. Um dia alguém pregou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o efeito da pregação querigmática. O Gatti usou essa palavra hoje, mas eu já tinha anunciado antes, pensado nela antes, lá em Lucas 24, no versículo 32, os discípulos de Emaús, Jesus estava fazendo ali uma pregação querigmática. Sabia disso? Você sabia disso? Nessa conversa com aqueles dois, olha só o que aconteceu no final. Dizia então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? As pessoas também, meus irmãos, minhas irmãs, quando ouve a sua pregação querigmática, o coração dela fica saindo pela boca. Amém? Amém. Irmãos, irmãs, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ensinou que a primeira forma de evangelizar é o testemunho. Portanto, o pregador na condição de missionário da palavra, apesar de seus limites, dos seus defeitos humanos, vive com simplicidade segundo o modelo de Cristo. E é um sinal de Deus e das realidades transcendentes. Eu prego muito em velório. E foi essa semana passada, a filha da Isaura, a Rona, ia completar 41 anos essa semana. Hoje, né? Hoje. Ela já sabia que ia morrer. Ela chegou para a mãe dela, Isaura, minha irmã, minha querida irmã mesmo de coração. Eu disse, a Rona quer que você pregue no velório dela. Isaura, não faz isso não. Isso é mentira. Eu disse, a Rona já sabe que ela vai morrer. O médico já falou com ela. E ela disse assim, a Rona, vi crescer, fazia xuxinha, colocava no meu cabelo xuxinha, né? Pintava minha cara de batom. Vi crescer. Ia no grupo de oração com a gente, o Leonardo, a Pasquina, a Rona, o meu amigo Estrela, o pai de Rona. Eu disse, a Rona quer que você faça a exéquias dela. Eu fiquei assustado, porque você é chamado pelos parentes, né? Depois que a pessoa morre. Como eu sei que às vezes você chega no velório e as pessoas te chamam para fazer exéquias, eu já levo aquele livrinho, né, que tem para fazer a celebração. Não tem um livrinho? Mas a pregação é querigmática. Lá também é querigmática. E achei interessante, porque a menina viva chamou e falou assim, fala com ele que eu quero que ele cante no meu velório. Vocês acreditam nisso, gente? Espantoso isso. Eu quero que ele cante aquela música, Senhor, eu sei que é teu este lugar, porque ele cantou. Ele cantou também no velório do meu pai. E a menina não morreu, minha gente. Estava trabalhando. A Isaura me ligou. Falei, Isaura, estou aqui no trabalho. Eu disse, a Rona acabou de morrer. Isaura, você está brincando, minha irmã? Já começa a se organizar. Ela não quer velório. Ela está saindo de Vitória
Hoje mesmo, nós vamos lá na terra do Gate, lá onde o Gate, né? São José do Cantão. Ela é enterrada lá. E tudo nós fizemos do jeito que ela queria. E no momento da pregação querigmática, uma criança de 13 anos se tocou com a palavra de Deus. Eu falo porque o pai e a mãe dessa criança falou, aquele moço é padre? Porque ele falou, uma criança de 13 anos, gente. Então, por que eu estou dizendo isso? Não vou puxar para o meu lado. Não preciso disso mais. Não preciso disso. Mas porque ouviu uma pregação querigmática dentro de um cemitério. Você está vendo, meu irmão, quais são os efeitos da pregação querigmática? Marcos 4, 3.8, o semeador saiu a semear. Quando semeava, outra semente caiu em terra boa e brotando, crescendo, deu fruto. Um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. O semeador é quem? O pregador. A semente é o quê? É a palavra. O semeador traz consigo e lança pelo caminho. Gente, eu vi vários testemunhos, né? O João de folgas final de semana, o almoço do neto do Gatti. O meu filho mais velho, que é do coração, o Marvin, no encontro de Dons e Carisma do ano passado, ele veio em Colatina, eu não estava. Hoje ele me chamou para me ir lá novamente na casa dele, eu não pude ir. Hoje eu trabalhei, tá, João? De madrugada. E aí eu dizia assim, alguém chegou, você está cansado? Eu falei, rapaz, eu lembro do Ironi, né? Ele falou, vou descansar lá no céu. Tomara a Deus, né? Então, meus irmãos, a semente é o pregador, a semente é o semeador, desculpa, é o pregador, a semente é a própria palavra de Deus que o semeador traz consigo e lança. A terra boa é aquele que, ao ouvir a palavra, acolhe em seu coração, permitindo que brote, que cresça, que dê frutos. O anúncio querigmático se dá desta forma, lança-se a semente e os efeitos gerados da semente do querigma no coração fértil serão brotados, começa a crescer e dar frutos. Irmãos, olha a alegria da conversão, a semente que brota no caminho. Conhecer a Cristo verdadeiramente gera no coração do homem uma alegria que vai além de um simples sorriso no rosto. É aquela que brota da semente do Evangelho, é a alegria do encontro pessoal, da experiência do amor de Deus, das renúncias, da santidade de quem se rende e se lance numa vida nova em Cristo. Meus irmãos, este é o primeiro efeito da pregação querigmática, alegria de ser salvo. Amém? 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 Amém. Alegria de ser salvo. 15 minutos, Paulo. Já vai para oração ou não? Daqui 15 vai, né? Então dá tempo. Então, qual é o primeiro efeito da pregação querigmática? Alegria de ser salvo. Alegria de ser salvo. Se completa com um caminho de conversão, pois a semente só pode brotar no coração, no caminho ao qual passou o semeador. A terra fértil para a plantação, a conversão é um adubo da pregação. Irmãos, eu quero dizer para você,
Eu saio, você viu que o Gatti falou que eu trabalho à noite, então dá tempo para preparar a pregação, né? Amanhã, estou aqui hoje, amanhã estou lá e daqui a um pouco ela vai pedir para não me chamar mais para pregação. Quando a Leia dá um tempo no Eudes, né? Dá tempo para planejar. Você quer pregar? Quer fazer pregação querigmática? Sim ou não? Sim. Você quer ser chamado para pregar? Sim. 5 pedrinhas que Nossa Senhora disse lá em Medjugorje. Eucaristia. Confissão uma vez por mês. Não é assim? A palavra de Deus. Jejum, o rosário. Eu falei com Isabela e Vanderleia. 4:30 ponto eu acordo para rezar com as irmãs Kennedy. Que é o Recit, né? Recit, fala. Às 4:30. Eu vejo você colocar lá nos pregadores lá também, né? Eucaristia, confissão, palavra, jejum e rosário. Você vai ver que você vai produzir frutos. A sua pregação vai ser querigmática. As pessoas vão te chamar. Mas mais do que isso, eu lembro do meu padrinho, que é o seu primo, Clério, não fala nada. Nem prega no grupo de oração. Mas ele já prega aquilo que você falou, né? Com a vida. Com testemunho de vida. Um dia, a única vez que eu vi o Clério pregar, ele disse assim: eu não falei muito, mas o pouco que eu falei, eu vivo. É um evangelho vivo, né? Eu acho que vocês tinham que insistir para o Clério pregar. Insistir. Entendeu, meus irmãos? Então, alegria de ser salvo. A pregação querigmática produz, como discipulado, ela apresenta Jesus Cristo, conhecendo o homem que é capaz de responder ao chamado que ele faz. A semente que virou árvore e deu bons frutos, brota, cresce, dá frutos, somente boa. A árvore boa dá bons frutos, que é para alimentação. A pregação querigmática provoca essa revoada nos resultados. Conclusão. Na renovação carismática católica, o querigma é realizado com base na experiência do batismo no Espírito Santo, em vista de vida nova em Cristo. Estivemos no encontro isso não vale nada, gente. Não consegui se concentrar, né? Ela falou assim: quanto mais eu participo das pastorais, mais eu amo a renovação carismática. Pode sentar. Amém? 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 Rapaz, não fez nem o nome do pai. Tinha 2 padres. Graças a Deus que eu confessei com um deles. Nem o nome do pai, moço. E ela deu um testemunho lá, ó, nos grupinhos, né? E descobriu que tinha lá de Cachoeiro vários da renovação carismática. Então, a renovação carismática católica, o querigma realizado com base na experiência do batismo no Espírito Santo. O querigma faz parte do que poderíamos chamar de processo de iniciação, vida de carismático, vida no Espírito, reconhecer, acolher, interiorizar, desenvolver a experiência e os valores. Por fim, quando sai pelas ruas, praias, comunidades, universidades e por tantos outros locais, pregando de porta a porta ou
abordagem nas ruas, em renúncias, lugares, grandes encontros, em grandes encontros. Uma vez, só para finalizar, já ir para a oração, né? Eu estava numa experiência de oração. E quando eu não conheço ninguém, eu fico quietinho no cantinho lá. Quietinho, caladinho. Não conhecia ninguém na experiência de oração, nem os servos. Aí eu vi que uma senhora, ela rodava, ela passava em minha frente, até faleceu essa senhora. Ela veio até mim, eu sentado ali quietinho, bem discreto, sem chamar atenção, ela veio e sentou. Eu fiquei assim olhando. O senhor é de São Gabriel da Palha? Sou. Eu queria te falar um negócio. Aí eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? O meu marido me traiu. A senhora perdoou? Não, ele me traiu com outro homem. E ela falou, e eu botei um chifre nele. Eu falei, meu Deus do céu. Interessei no assunto daquela senhora. Senta aqui, minha irmã. A senhora sabia que o amor de Deus pela senhora é maravilhoso? Pelo marido da senhora também? Ô, gente, ela falou, tá? Mas ele é viado. Falei, minha irmã, ele te ama, Deus te ama. Deus ama a senhora do jeito que a senhora é. Eu sei que o pecado entrou no coração de vocês, na alma de vocês, mas Jesus, ele morreu na cruz para salvar a senhora e o seu marido. Se Jesus morreu na cruz para nos perdoar, quem é a senhora para não perdoar o seu marido? Vive com ele? Vivo. Dormimos de cama separada. Mas Jesus ama a senhora. Tenha fé na conversão do seu marido. Jesus precisa ser o Senhor do seu matrimônio. A palavra de Deus diz assim, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua família. Para que vocês possam viver cheio do Espírito Santo, minha irmã. E ter uma vida de comunidade. Ali começou um primeiro contato com essa senhora e com o esposo dela. Eu e meu irmão Isidoro fomos lá no bairro deles. E tive a notícia, tem uns 4 anos, que essa senhora veio a óbito. Mas ela ouviu, meus irmãos, minhas irmãs, o querigma. Amém? Amém? Ela ouviu o querigma, ela ouviu o anúncio. Eu tenho certeza, pelos frutos que essa senhora, ela começou a ir no grupo de oração. Os dois andavam para cima e para baixo juntos. Mas ela veio a óbito. Eu gostaria que você ficasse de pé. Meus irmãos, se prepara. Se prepara para evangelizar.